a Yom Yom para o dia 8 de Kislev, de uma carta do Rebbe anterior. Diz o Rebbe: o homem deve meditar como são extraordinárias as bondades do Criador. Toda pessoa deve refletir sobre isso, deve meditar, parar para pensar como é grande, como são extraordinárias as bondades de Deus para conosco, elaborando como um ser tão pequeno e insignificante como o homem pode causar um imenso prazer e satisfação àquele que é o maior de todos os grandes, sobre quem está escrito: Deus, sua grandeza é insondável. Assim fala o rei David no Teilim. Em outras palavras, nos orienta o Rebbe anterior, que uma pessoa deve refletir sobre isso. Quando Deus nos concedeu mitzvot, quando Ele nos deu preceitos para cumprir, quando nós nos conscientizamos, sabemos que esses preceitos são uma expressão da vontade de Deus. Então, o que isso significa? Que Deus estabeleceu, Deus na sua grande bondade estabeleceu um vínculo entre nós criaturas mortais, seres humanos de carne e osso, finitos, limitados, etc. De repente, através do cumprimento de mitzvot, praticando as mitzvot, cumprindo os preceitos, nós temos o poder de preencher e realizar a vontade do Deus infinito, ilimitado, todo-poderoso, etc. Então isso é uma coisa fabulosa, uma coisa extraordinária. Imagina, Deus nos dá essa possibilidade da gente se elevar de tal forma que nós, apesar da nossa insignificância, que a gente possa ser relevante, que a gente possa preencher a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus na criação. Então isso que a pessoa deve meditar, diz o Rebbe anterior, como um ser tão pequeno e insignificante como o ser humano, como ele pode causar um imenso prazer e satisfação a Deus, cumprindo a sua vontade. E a quem ele causa prazer e satisfação? A Deus infinito e ilimitado, maior de todos os grandes, aquele cuja grandeza é insondável. Então, de repente, nós, criaturas finitas, limitadas, etc., temos esse poder na nossa mão. Por isso, o homem deve sentir-se sempre inspirado e fazer sua avodá, seu serviço espiritual, com entusiasmo no coração e na alma. Então, a conclusão prática dessa meditação, que ela nos leva a concluir e nos conduz, diz o Rebbe anterior, isso deve levar a pessoa, o ser humano, a se sentir sempre inspirado. Puxa, hoje eu não estou com vontade de colocar tefilim, de dar tzedakah, de cumprir tal mitzvah, seja qual for, não é? Diz não, a pessoa sempre deve se sentir inspirada, deve saber que as mitzvot são uma dádiva divina, são um presente que Ele deu para nós, que nos permite ter acesso a conexão com o próprio divino, nos permite se superar, transcender nossas limitações, a nossa insignificância como criaturas humanas limitadas e chegar a se conectar com o próximo, com o próprio divino. Por isso ele diz, refletindo sobre isso, a pessoa deve se sentir sempre inspirada, mesmo naquelas pequenas coisas, como o Rebbe sempre incentivava, mesmo uma mitzvah que se faz uma vez com uma pessoa, né? Mas tudo é significativo, tudo é importante. Portanto, a pessoa, sabendo disso, ciente disso, deve fazer sempre a sua avodá, o seu trabalho, o seu serviço espiritual, sua prática de mitzvot, sua prática do bem, fazer isso sempre com entusiasmo no coração e na alma, sabendo que isso não só é uma bênção, mas uma dádiva para nós, é uma oportunidade extraordinária, um benefício extraordinário que Deus nos concedeu.